aproveitando esse momento oportuno que a gente vive, tempo oportuno da Quaresma, né? Que tantas coisas boas podem nos trazer, sobre uma tentação. A gente falou na semana passada sobre Jesus que foi tentado no deserto, né? Foi. E nós somos tentados também na nossa vida, né? E uma das tentações que a gente traz hoje para o Senhor é a tentação do desânimo, né? Quantas vezes nós somos tentados no desânimo, em todas as dificuldades que nós temos, né? Que a nossa fraqueza humana, marcada principalmente pelo pecado, ela nos dá as dificuldades que nós temos com a nossa família, como que é difícil hoje manter uma família unida principalmente, não só financeiramente, mas emocionalmente, né? As dificuldades no trabalho, no dia a dia, no ir e vir, com a violência que nos assola, a gente sai para trabalhar, às vezes não sabe se a gente vai voltar, as tentações, das dúvidas da nossa fé, do pecado que nos marca. Isso tudo vai gerando em nós assim, um cansaço, né? Parece que a gente vai ficando cansado de viver, vai ficando desanimado, parece que a nossa vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a luz. É interessante, João, que desânimo, vem exatamente o que você está falando. Desânimo, desanimar, sem alma, né? Contrário de falta da ânima, né? Falta da ânima, isso aí. Sem princípio brilho, vital, como você está né? falando. Né? E aí me vem uma leitura, né, do próprio Jesus que vem falando assim, né? Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, né? Do 28 ao 30. Jesus vem com uma mensagem que eu acho que é uma mensagem de grande esperança, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parece que só em ler essa passagem, ela já nos traz um pouco de paz, né? Já nos traz um pouco de esse descanso, né? Como se realmente Jesus já estivesse junto com a gente ali. Então eu queria saber, Dom Tiago, assim, o que é isso que Jesus está nos propondo, né? Como nós podemos deixar os nossos fardos sobre Jesus, né? E que jugo é esse que ele nos coloca, né? Aprender, ele vai dizer assim, porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele está querendo nos dizer, né? Qual é a mensagem, né? Uhum. Então aqui eu vejo que você apontou como se fossem dois assuntos, eles, claro, estão unidos, mas em certa maneira nós podemos olhar eles de uma maneira separada, né, para compreender melhor cada um deles. Primeiro, a questão do desânimo, né? Aqui Marcos falou, né, falta da ânima, da alma, né, naquilo que a gente vive, né? Muitas das vezes o desânimo é o fruto de não ver os frutos. Ou seja, eu começo a fazer alguma coisa, coloco alguma meta para mim, e quando passa o tempo, eu já me esforcei um pouco mais, ou bastante, e eu não vejo o resultado, eu não vejo o fruto, eu não chego àquela meta, eu desanimo, né? E eu meio que estou com vontade de desistir, porque já me esforcei muito, trabalhei tanto e não vejo o resultado esperado, né? Então, claro, eu entendo que tem muitas partes da nossa vida onde isso pode acontecer, mas o que nos interessa mais é parte da nossa vida espiritual, né? Então, é muito importante que a gente entenda que quando se trata da nossa vida espiritual, ela não é como, sei lá, fazer faxina dentro da nossa casa, ou como nós queremos ornamentar exatamente nossa casa. Temos uma casa nova, aí queremos colocar lá os móveis, outros detalhes para fazer essa casa bonita, né?
é fácil, quando se trata de um interior de uma casa, organizar tanto limpeza como ornamentação. Dá para ver, você toca, você enxerga cada detalhe. Quando se trata da nossa vida espiritual, nós entendemos que nós somos muito complexos e às vezes até incapazes de nos entender plenamente em vários momentos, várias situações. Por isso, nós precisamos ter a certeza que a obra, quem realiza não somos nós, é o próprio Deus que está realizando a obra em nós. Claro, contando com a nossa colaboração. Ela é meio que necessária para que ele primeiro tenha a permissão que nós demos a ele de fazer a obra dele dentro de nós, como também ele conta com nossa colaboração, ou seja, façamos aquilo que pode nos afastar de tudo que nos empobrece espiritualmente e que nós, por outro lado, buscamos aquilo que nos enriquece espiritualmente. Mas mesmo assim, ainda a conta não é tão fácil para ser feita, né? Tal pecado eu já deixei de lado, tal virtude eu consegui conquistar e aí posso dizer que está legal ou não está legal. Então, o que quero dizer com tudo isso? É muito importante que a gente não desanime esperar, porque estamos esperando tal meta e tal fruto, resultado na nossa vida. Nós temos que entender, cabe a mim trabalhar todo dia, fazendo aquilo que Deus me pede, sem olhar os resultados, sem esperar uma, inclusive, mudança na minha vida. E vou dar aqui o exemplo até o extremo. Tem aquele pecado que apareceu na minha vida, eu já me confessei, tentei superar, não superei, aí eu de novo caí no pecado, eu vou confessar, confessei, estou me mantendo firme, daqui a pouco caio de novo, aí vem num certo momento um pensamento, então não adianta, estou vendo que não estou dando conta, eu vou desistir. Aí não pode desistir, não pode desistir, tem que continuar pensando, se eu vou ter que fazer a vida toda assim, e eu não vou desistir, eu vou ser mais teimoso do que este meu pecado na minha vida. E eu vou fazer até o fim da minha vida, que isso, se for necessário, até para provar para Deus que eu não concordo com esta minha fraqueza, que eu não quero ela na minha vida. Que cada vez quando ela acontece, eu vou me confessar, que eu vou pedir perdão, porque não quero ela na minha vida, né? Então, é muito importante a gente enfrentar esta necessidade da nosso crescimento espiritual. Precisamos desejar crescimento espiritual, nós precisamos ir na direção de uma perfeição, melhorando aquilo que nós somos, aquilo que fazemos, mas nunca fazendo uma avaliação com a qual podemos concluir vale a pena ou não continuar, porque está indo bem ou não está indo bem. Simplesmente continuar firme e forte, né? E a segunda parte aí já dessa passagem, né? Aqui Jesus realmente fala palavras que já em si parece que carregam algum bálsamo, né? Escutando essa palavra parece que a gente melhora logo, né? Vinde a mim todos que estão cansados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso, né? Então primeiro Jesus fala, vinde a mim e eu vos darei descanso, né? Então nós pensamos, eu vou a Jesus, eu vou poder entregar para Ele aquilo que me cansa, aquilo que é difícil para mim, e Ele vai me dar descanso. Então parece que Ele vai tirar de mim aquilo que me pesa. Só que aqui somos surpresos, porque logo depois, quando Ele fala, eu vos darei descanso, Ele fala,
tomai sobre vós meu jugo. Peraí, então eu quero descansar e Jesus está falando, tomai meu jugo, então ele vai me dar mais um jugo que vai fazer eu ficar descansado. Como assim, né? Sim. Então, tem várias maneiras que a gente pode interpretar. A qual eu gosto mais é quando nós entendemos que muitos cansaços da nossa vida são resultado das nossas fraquezas humanas que trazem para nós aquilo que chamamos o pecado, né? Que trazem as consequências também das nossas erradas escolhas, né? Isso nos cansa. Sim, claro. Quando a gente percebe, né, que eu queria bem, eu sabia que estou escolhendo errado, mas queria bem, vem aquele resultado e eu vejo o que eu fiz, né? Isso pesa, isso não é fácil a ser aceito. Então Jesus está dizendo para nós, deixa de lado as consequências das más decisões e abraça as boas decisões, ou seja, ordene a sua vida conforme as minhas dicas e assim você, mesmo que vai carregar aquele jugo dos mandamentos de Deus, que é um esforço também, este jugo, o peso dele é muito menor do que o peso das consequências das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Sim. Então, resumindo, eu vou descansar na minha vida, vou ficar muito mais tranquilo quando único fardo, entre aspas, peso da minha vida vai ser a obediência ao próprio Deus e aquilo que Ele me pede, né? E interessante ainda é a outra parte, né? Quando Ele fala, tomai sobre vós meu jugo e agora, e aprendei de mim. Ou seja, não é só pensar, eu vou pegar esse jugo que Deus está me dando, que é abraçar, acolher a vivência dos mandamentos de Deus. Mas ainda temos que aprender como carregar esse jugo. Ele tem que encaixar bem na nossa corcunda, né? Ele tem que entrar bem. Não é só questão, eu vou pegar. Se a gente pega um peso, quem já carregou coisas pesadas sabe. Se você pega de uma maneira errada algum peso, você pode dar jeito na coluna, prejudica, não conseguir carregar. E quando às vezes você sabe como carregar, mesmo que o peso ele é grande, você consegue dar conta, carregar muito, porque você carregou de uma maneira correta. E a Jesus nos está dando, né? Aprendei de mim como carregar esse jugo, que ele mesmo carregava. Ele falava que a vontade dele é o quê? Fazer tudo o que o Pai espera dele, ou seja, cumprir a vontade do Pai. Então ele também carregava, podemos dizer, este peso de viver conforme a vontade de Deus. Não é o peso que pesa, o peso que é uma condição mais do que um peso, né? Mas aqui é usada essa imagem de peso. Mas aí, aprendei de mim. Então, temos que aprender o quê? Aí ele fala, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, carregar aquilo que Deus está nos pedindo com mansidão e humildade. Mansidão quer dizer, eu recebo. Deus está exigindo de mim pouco ou muito. Não cabe a mim para avaliar se é muito e é pouco. Eu simplesmente, com mansidão, eu recebo que seja. Sem rebeldia, sem desespero. Sim, né? Dizendo, sim, Senhor. É isso que o Senhor está me dizendo aqui, que a vivência do teu mandamento na prática significa viver isso, aquilo. Tá bom, eu recebo. Sem avaliar se é pesado ou não é, simplesmente eu recebo com mansidão e humildade, quer dizer, confiando no próprio Deus, aceitando sem reclamar.
entendendo que desta maneira e confiando, né? eu vou de fato ver a minha pequenez que está precisando da grandeza de Deus. Exato. Para que sejamos alguma coisa. Né? Porque talvez tenha vezes que a gente acha que a gente não merece tal coisa, né? Isso pode ser também uma forma de soberba, né? Aí quando a gente tem a humildade de, pô, se Deus está me propondo isso, é porque isso é bom para mim, né? Se desta maneira eu vou viver a minha fidelidade a Deus, que seja. Recebo com mansidão e humildade. E ele garante que desta maneira, com este método, a gente vai ficar muito mais descansado e tranquilo do que o jugo é quando suave, nós... o fardo é leve. E fardo é leve do que realmente quando nós carregamos as coisas da vida conforme os nossos princípios. Então, aqui é só abraçar essa proposta, colocar em prática e depois ver quanto que Jesus está certo ou não. Aí nós temos certeza que ele é certo e que, de fato, aquilo que nos mostra é uma receita para uma vida não sem dificuldades, mas com as dificuldades que não nos matam, que não tiram de nós a alegria de viver, que não nos desanimam, quer dizer, não tiram o ânimo da nossa vida. O brilho da nossa alma. O brilho da nossa alma, da nossa vida, daquilo que nós somos. Amém. Então que Deus nos possa conduzir essas experiências da vida, não, tantas vezes complicadas, possam apenas nos aproximar a Deus com mansidão e humildade que queremos sempre acolher na nossa vida e colocar em prática tudo que Ele está nos ensinando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.